Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único. Olá, muito bom dia para você. Record News Rural está começando. Depois do crescimento expressivo do trigo no Brasil na safra 2022-2023, as perspectivas não são tão boas para este ano. As mudanças climáticas prejudicaram a planta, mas ainda não é possível falar em números. Do verdinho da planta em várias etapas do ciclo ao dourado no campo, que indica a etapa da colheita, a lavoura do trigo chama a atenção. O trigo moído na indústria vira farinha, vira matéria-prima para cosméticos. E o Eduardo conhece tudo sobre este cultivo. Ele é engenheiro agrônomo, produtor na região de Araguari e atual presidente da Associação dos Triticultores do Estado de Minas Gerais, a Atrieng. O trigo, nós temos que considerar em duas situações hoje no Cerrado. O trigo irrigado, que é esse que a gente está aqui agora, que é um sistema extremamente consolidado, com produtividades recordes. E o sistema sequeiro, que é o safrinha, que vem após a soja, que entra após o milho e o sorgo no sistema de produção, que é um trigo com um ciclo um pouco menor, justamente porque ele não tem irrigação, mas extremamente viável também no sistema de produção. Este paranaense de coração mineiro conta que a média de boa produtividade por hectare é de 6 toneladas no caso do trigo irrigado e de 1.500 a 2.000 quilos no trigo de sequeiro. A qualidade industrial do trigo do Brasil Central, do Cerrado, ela é extraordinária. Nós temos hoje talvez os melhores trigos do mundo comparado aos melhores trigos canadenses. E o mercado já está precificando isso. Então, nós temos uma colheita antes do resto do Brasil, a gente colhe numa janela melhor e a qualidade industrial está chamando muita atenção, inclusive do mercado externo já. Os municípios de Sacramento, Uberaba, Unai e Três Corações têm destaque na produção. Deu para ver que nós dissemos Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, o sul de Minas e também o noroeste. Regiões que ajudam a compor os números divulgados pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Em 2019, Minas Gerais colheu mais de 208 mil toneladas de trigo numa área plantada de 88 mil hectares. Em 2020, a área plantada foi superior a 86 mil hectares e a colheita foi de 227 mil toneladas. Já em 2021, o país registrou a safra superior a 171 mil toneladas e teve redução também na área plantada, que foi pouco mais de 73 mil hectares. A pergunta é: qual a expectativa para esta safra? Os analistas do agronegócio já sabem que vem menos trigo, principalmente quando se pensa na safra do ano passado, uma super safra. E a explicação para todo esse cenário dessa expectativa? O calor forte e a seca, meus amigos. Esse ano nós tivemos um ano muito atípico, né? Um ano de El Niño e causou aqui no Cerrado principalmente, mas no Brasil como um todo, um excesso de temperatura, né? Principalmente a temperatura noturna, que era muito importante no caso do trigo. E mesmo no sistema irrigado, as altas temperaturas vão fazer com que não se tenha os potenciais máximos. Então vamos ter uma quebra também no irrigado, menor, logicamente, mas significativa também. Os analistas de mercado estão de olho neste cenário. Estamos em uma empresa de consultoria e gestão de risco de commodities agrícolas. Aqui se confirma a expectativa de safra menor em todo o país. Assim como a gente teve também questões de calor e também de falta de água no Paraná, mas o maior produtor de trigo do Brasil, que é o Rio Grande do Sul, enfrentou ali ao longo de todo o mês de maio e mês de junho diversos desafios, com as enchentes, com perda, por exemplo, de equipamentos para fazer esse plantio.
o produtor já tinha comprado a semente, os insumos, né? Então, vamos supor que todo esse desafio técnico seja superado. Vem ainda o desafio da qualidade do solo que ele perdeu. Há 30 anos, 40 anos, ele vinha aplicando a técnica do plantio direto, ou seja, ele melhorou o solo. Com as chuvas que vieram, praticamente toda aquela palhada, aquela nutrição que ele investiu décadas ali no solo, foi lavado junto com as chuvas. Então, hoje a gente não sabe se ele conseguir superar os desafios técnicos ao plantio, qual que vai ser o rendimento dessas lavouras, justamente porque não tem nutrição suficiente no solo para sustentá-las. De acordo com a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, estima-se que em 2024 o país vai consumir 12 milhões e meio de toneladas de trigo, necessitando importar 6 milhões de toneladas. Geralmente, a gente importa muito do Cone Sul, né? Paraguai, Uruguai, Argentina, principalmente. Isso deve continuar acontecendo. Só que não está nos planos do Brasil continuar dependente, né, desse trigo importado por muito tempo. Até esse trigo que é produzido aqui no Cerrado, que ainda não tem tantos desafios, né, sanitários, e ele tem alta produtividade, bastante adaptado para o nosso clima, ele deve, em poucos anos, resolver grande parte dessa nossa necessidade de importação. Esta semana foi comemorado o Dia Mundial do Chocolate e o Brasil tem uma grande participação nessa delícia. É o 6º maior produtor de cacau do mundo, a principal matéria-prima do chocolate. Os estados que mais produzem são a Bahia e o Pará. Nossa, eu dependo do chocolate para viver, gente. Eu adoro chocolate, gente. Aí eu, se eu puder comer umas 4 vezes no dia, eu como, eu gosto bastante. Eu também adoro. E não tem como falar de chocolate sem antes falar do cacau. O Brasil é o 6º maior produtor mundial, com Bahia e Pará sendo os maiores produtores. Foram aproximadamente 18,7 mil toneladas de amêndoas de cacau recebida pela indústria processadora no primeiro trimestre de 2024. No ano passado, o governo federal lançou o Plano Inova Cacau, uma iniciativa que tem apoio de toda a indústria, do terceiro setor, dos governos estaduais, enfim, é uma coalizão de várias forças para que a gente possa desenvolver em um curto espaço de tempo, dobrar a nossa produção, sair das 200 mil toneladas para 400 mil toneladas, tornar o Brasil autossuficiente na produção de cacau e também voltar a ser um importante exportador desse produto que é a matéria-prima do chocolate e não só exportar o chocolate de qualidade que o Brasil já produz, mas também as nossas amêndoas. Segundo a Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, diferente dos outros países, o Brasil tem todos os elos da cadeia do cacau, o que o deixa com um enorme potencial em relação aos outros países. Nos últimos 5 anos, produzimos em média 200 mil toneladas de cacau. A produção de cacau no Brasil acontece principalmente na Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia. Mas hoje vários outros estados começam a investir em cacau, como São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Roraima e Ceará. Também somos um importante produtor de derivados de cacau, com mais de 6 fábricas instaladas na Bahia, Pará e São Paulo. Suprimos com licor, manteiga e pó de cacau o mercado interno e exportamos para países como Argentina, Chile, Canadá e Estados Unidos. Também somos um importante mercado consumidor de chocolate. A Lívia é confeiteira e especialista na produção de brownies. O chocolate é o principal ingrediente do doce e é sempre uma boa escolha para presentes e datas comemorativas. Como todo trabalho, tem as suas dificuldades, o dia a dia na cozinha não é fácil, mas é um trabalho extremamente prazeroso. A gente faz 2 tipos de massa, com o chocolate, que é o principal ingrediente. O chocolate meio amargo, que compõe a massa tradicional, e o chocolate branco, que compõe a massa blonde, que ela é de chocolate branco e leite ninho. Com essas 2 massas, a gente faz uma infinidade de brownie mesclando com vários recheios. Tem que fazer com carinho, paixão, bons ingredientes e muita qualidade. Além da importância econômica, o chocolate traz uma atmosfera de união e partilha. Essa característica se destaca no ato de presentear quem amamos com chocolate. O que você falaria para uma pessoa que te dá um chocolate de presente? Nossa, muito obrigada, Dona, um abraço. Um processo minucioso, todo feito à mão. Produzir um queijo exige bastante cuidado. Agora imagine um queijo de 60 quilos. Um desse tamanho foi feito na Expo Queijo em Minas Gerais e o consumo dele só na próxima edição do evento.
em 2025. Estamos na Fazenda Sonata, uma das maiores queijarias do Alto Paranaíba e que fica a 26 quilômetros de Araxá. Por dia são produzidos 250 queijos por aqui. Mas hoje uma força-tarefa foi montada com um propósito específico: produzir o maior queijo artesanal da região de Araxá. A primeira fase do processo começa no curral. O processo é a higienização dos tetos, secagem, que é o pré-dip, secagem. Aí vem com a ordenha. Após acabar a ordenha da vaca, passa o pós-dip, que seria o iodo. Aí libera a vaca. Em seguida, o leite vai para a queijaria e recebe o pingo para ter o ponto de corte ideal. O maquinário ajuda na mistura, mas o processo continua sendo artesanal. Para produzir o queijão, foram gastos 500 litros de leite. Aqui agora nós estamos no período de corte e preparação da massa, para a gente começar a produção do queijo. O processo é o mesmo usado no queijo normal, porém o desafio é o tamanho do queijo que a gente vai fazer. Então a gente vai ter que secar mais a massa um pouquinho no início para ele dar uma maturação legal. O movimento com as mãos é feito para deixar o grão da massa menor para chegar no ponto ideal para esse tipo de queijo. Na próxima etapa, começa o processo de dessoragem, que é quando é retirado o excesso de soro da massa. Depois, a massa é enrolada no pano para extrair o que sobrou do soro. E nessa parte, a montagem já vai sendo feita dentro da forma do queijão. Com a estrutura pronta, é preciso ter muito cuidado para não quebrar a massa. Nossa, a expectativa foi ótima e graças a Deus deu tudo muito certo, né? A gente estava meio apreensivo para ver como é que ia ser o processo, ver se a gente ia conseguir realmente, e graças a Deus foi um sucesso. A produção do queijão durou cerca de 1 hora. Com a iguaria pronta, começa o processo de maturação. Trabalho longo e que precisa de atenção. Agora é aquele cuidado, né? Todas as pessoas envolvidas na queijaria, no dia a dia, hoje juntamos várias mãos aqui para poder fazer, tá bem fácil e gostoso. Agora realmente é um desafio da queijaria poder cuidar dele, né? Por 1 ano ou mais, a gente não sabe exatamente quanto tempo vai ser, acreditamos que deve ser 1 ano. Então é aquela história toda, né? De juntar as pessoas que estão aqui girando e com muito cuidado, né? Porque a chance dele quebrar ou, enfim, rachar é muito grande. Realmente o desafio é gigante. Ele é um queijo de leite cru, né? As vacas girolando, pastagem natural e um suplemento no coxo, né? Então ele é para ser um queijo de uma textura macia, um sabor suave. Vamos aguardar a partir para a gente ver mais detalhes que pode aparecer, porque o queijo é vivo, né? Ele vai mostrando ali a cara durante o tempo de maturação. Vamos ver como é que vai ser esse processo agora. O queijo foi pesado no 4º dia de maturação e ficou com 60 quilos. Mas durante o processo ele perde bastante peso. Essa é a 3ª vez que esse tipo de experimento é feito em Minas Gerais. O primeiro foi na região da Canastra com o queijo Minas Artesanal do Ivair, que pesou 36 quilos. E o segundo foi produzido na Serra da Mantiqueira com 130 quilos. Queijo é um alimento vivo. Se você faz um queijo com 500 gramas, com 1 quilo, 5 quilos, 10 quilos, cada um vai ter um sabor, uma característica lá, né? A experiência que a gente tem com Canastra Imperial, ele foi um queijo que ele chegou a cristalizar. Ele tinha pontos cristais e muita manteiga ao centro. A casca um pouco mais salgada e dentro bem mais doce. Foi uma experiência incrível. Ter a característica daquele queijo, a gente não pode descaracterizar, e ao mesmo tempo a gente tem que entender que é um queijo que precisa levar tempo para maturar. A expectativa é de que o queijo fique nessa sala de maturação por 365 dias. E só no próximo ano, na 5ª edição da Araxá International Cheese Awards, que a gente vai conseguir conhecer o sabor do maior queijo Minas artesanal produzido na região de Araxá. É uma peça que a gente ama tanto, né? Um produto que a gente ama tanto no coração do mineiro, e daí você faz um grandão, é bem gostoso. O aumento do combustível anunciado nesta semana pela Petrobras vai impactar no preço dos alimentos e nos custos de produção do agronegócio. Aumenta o diesel, aumenta o frete. E o escoamento da nossa produção aqui no Brasil é feito principalmente pelo transporte rodoviário. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o economista, professor e especialista em investimentos e mercado financeiro, Rogério Araújo. Rogério, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Record News Rural. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Como é que esse aumento vai impactar no agronegócio de um modo geral? Hoje, na verdade, com esse aumento que foi feito agora, nessa semana, pela Petrobras,
na gasolina, ela vai produzir um aumento na produção em si dentro das fazendas, né? Dentro das plantas que fazem a produção tanto do agro pequeno quanto do agricultor grande. Porque hoje a mobilidade dentro das fazendas é feita por veículos menores, e esses veículos menores consomem gasolina, né? E aí esse custo acaba impactando diretamente na produção, diretamente nessa condição de fazer com que o custo operacional fique maior. É um custo aí de 2,5% a mais, no mínimo, para os produtores, seja ele pequeno ou grande. O produtor pequeno, claro, vai sofrer muito mais, porque a margem do produtor pequeno, da produção familiar, do agricultor familiar, é menor, e com isso acaba influenciando muito mais no custo deles. Então, o custo da gasolina vai influenciar diretamente. E aí o outro reajuste que a Petrobras trouxe também foi do gás de cozinha. E o gás de cozinha também vai influenciar, mas aí na outra ponta, né, que é na ponta do consumidor final, que aí é quem consome alimentação fora de casa, que compra comida pronta, o pessoal que compra por aplicativo, aí vai ficar mais caro para produzir essas comidas também. Então aí vem duas coisas, né, encarecendo a alimentação no final, lá na ponta final. É o custo da produção ali pequena e da produção grande também na questão do manuseio dentro da propriedade, quanto na produção final, que aí vai acabar fazendo com que os dois sejam um conjunto aí de aumento no preço. Pode elevar o preço do produto final, da alimentação final, em até 8%. É importante a gente reforçar aqui que o reajuste não foi dessa vez sobre o diesel, né? Se fosse sobre o diesel, de fato, nós teríamos um impacto muito maior na cadeia produtiva do agronegócio, porque, como a gente falou aqui, hoje, boa parte do que é produzido no país é distribuída pelas rodovias, através dos caminhões, né, Rogério? Isso, a maioria da produção hoje que nós temos no Brasil, a escoação, né, como é que se tira isso da fazenda para chegar até a mesa das pessoas, até os supermercados, é por via rodoviária. E aí o óleo diesel é o principal vilão, porque ele sofre um processo em cadeia, ele acaba produzindo uma inflação em cadeia. Porque aí é a produção do alimento em si, né, lá na fazenda, o transporte dele para um centro de distribuição, um CEAGESP, ou um CEASA, ou qualquer coisa do gênero, uma cooperativa, e aí depois disso para um supermercado para chegar na mesa do consumidor. Então você tem uma cadeia em si quando é o óleo diesel que tem esse reajuste. Na gasolina vai ser um impacto menor, mas não deixa de ser um impacto, né? Hoje você tem os produtores usando veículos menores dentro das suas plantas e até para transporte entre um ponto e o outro, de veículos menores, que é aquelas parecido com um van, só que são adaptados para caminhão, né? E esses veículos são a gasolina. Né, eles usam a gasolina, e aí esse produto vai ficar mais caro. Então o grande produtor tem esse caminhãozinho que vai fazer essa produção, que vai fazer esse transporte ali dentro da sua propriedade, e o pequeno produtor usa esse tipo de transporte também muito. Então acaba encarecendo, não tanto quanto o óleo diesel, mas esse reajuste da gasolina, como eu disse, vai levar um custo maior de 2,5% a 8% a mais no preço final do produto. A gente está acostumado já a esse sobe e desce no preço dos combustíveis, né? Você imagina que esse reajuste que teve agora, ele vai ser passageiro, né? A gente pode pensar de forma otimista de que mais para frente o preço caia de novo, ou é uma tendência de alta? Qual é a análise que você faz? Olha, olhando para o preço do combustível hoje, como nós temos o petróleo ele está flutuando nos últimos anos, de 2023 para cá, na faixa entre 68, 70 dólares a 90 dólares o barril. E não tem saído dessa faixa. Então, automaticamente, não tem muita margem para a Petrobras trabalhar. A defasagem da Petrobras e outra, a Petrobras só ajustou o preço da gasolina agora, porque a defasagem chegou em 24%. Como a margem bruta da Petrobras de lucratividade é de 30%, ela foi obrigada a fazer esse ajuste. Porque, pela política do governo federal atual, eles não querem fazer esses ajustes. Só que isso acaba atrapalhando um pouco o produtor, porque perde a previsibilidade de movimentação de preço. Porque foi mexido no preço da gasolina, subiu a gasolina em agosto do ano passado. E agora voltou a subir agora em julho, ou seja,
11 meses de diferença entre um ajuste de alta e o outro ajuste de alta. Então, acaba que você não tem essa previsibilidade. Se a Petrobras tivesse uma outra política, por exemplo, vamos ajustar o preço a cada 2 meses ou a cada 3 meses, traria uma previsibilidade para o produtor, porque ele teria essa condição de melhorar um pouquinho a margem ou de perder um pouquinho na margem de lucro, e com isso saber que em 3 meses pode ter um reajuste melhor ou maior, e ele tem essa condição de se planejar. O que está acontecendo com a Petrobras hoje, falta essa previsibilidade, eu acho que para o produtor, principalmente para o agrícola. E agora em relação à competitividade do mercado internacional, quando a gente tem aumento dos preços dos combustíveis aqui no Brasil, isso muda alguma coisa em relação às exportações? O que está acontecendo hoje no Brasil é que a Petrobras deixou de seguir o PPI, né, o relatório de produção de importação. Então, nós temos um produto dentro do Brasil mais competitivo. Então, o que acontece? Nós vamos importar menos combustível, uma vez que nós temos uma condição de ter um produto dentro do Brasil mais competitivo do que o produto lá de fora. E isso traz uma estabilidade no preço, como a Petrobras está fazendo durante 11 meses, só que assim, você não tem uma noção se a Petrobras mexe esse preço já o mês que vem, para baixo ou para cima de novo, ou se ela vai demorar mais 10 meses para mexer. Né? Não tem essa previsibilidade no negócio. Então isso afeta a questão do negócio como um todo, porque você fica assim, bom, eu tive um aumento no custo agora de 5%, 2%, vamos pensar, mas e daqui um mês, ou 2, ou vai esperar daqui 10 meses para mexer de novo? Então eu não tenho como trabalhar a minha margem. Se eu aumento demais o preço agora 5% e o combustível cai daqui 2 meses, eu vou ter que recuar também de novo o preço. E isso acaba mexendo muito com o faturamento do agronegócio. E o agronegócio, a gente sabe, o plantio, né, não é igual a produção de parafuso. Não começou a produzir agora, no final do mês está vendendo. Né? O plantio não. Você plantou agora, talvez colha só daqui 6 meses ou mais. Então não é um produto, não é uma cadeia de produtos que tem uma elasticidade ali de muito rapidez na produção que pode mexer na margem com facilidade. Rogério, a gente está acompanhando o movimento de eletrificação dos veículos, né? E principalmente os veículos de passeio, que são os veículos menores, e um movimento ainda tímido em relação ao que se diz aos caminhões, ao maquinário da agroindústria. É o que a gente pode vislumbrar como um futuro, de fato? Nós temos mais máquinas no campo movidas à energia elétrica, por exemplo, e dependendo cada vez menos de combustíveis fósseis? É uma realidade, né? Assim como nós tivemos o crescimento do combustível fóssil muito rápido, e assim, é uma realidade sim. Só que a minha preocupação com essa questão da eletrificação é como é que vai ser produzido essa energia. Né? Pensando no custo-benefício da produção em si, do veículo em si, ele tem mais durabilidade. Legal, eu gosto dessa ideia. Só que a minha preocupação é como essa energia vai ser produzida. Porque se a gente começa a aumentar demais o consumo de energia, será que a distribuição do Brasil vai ligar as termoelétricas para aumentar a demanda e a entrega de energia elétrica para as pessoas? E aí, se for isso, o carro que é para não poluir está poluindo, porque a termoelétrica está sendo ligada com óleo diesel. Então, o carro a gasolina vai poluir menos do que a termoelétrica ligada para alimentar o carro elétrico. Então a gente precisa olhar para o Brasil também qual é a matriz de produção dessa energia elétrica. Se nós vamos ter mais desenvolvimento e mais projetos eólicos, mais fotovoltaico, que é pelo sol, né? Ou se nós de fato vamos ficar no que nós temos hoje, que quando o gargalo ali aperta, quando aperta a condição de produção de energia elétrica, se nós vamos ligar as termoelétricas, porque aí a produção que era para ser mais ecológica e mais tranquilo vai acabar sendo mais prejudicial para o meio ambiente. O IBGE divulgou o resultado da inflação de junho, que desacelerou, avançou 0,21%. Agora, quando a gente tem uma notícia como essa, reajuste no preço dos combustíveis, que, como você disse, pode trazer efeitos em cascata, isso também impacta a inflação? Sim, impacta a inflação. O que nós esperamos de imediato é um ajuste na inflação de pelo menos 0,2 percentual, então 0,20 a mais no índice de inflação. Então já se espera isso agora para julho, agosto.
e a tendência é que esse preço fique um pouco maior. Então a ideia aí é que dentro de 3 meses, 4 meses, se a Petrobras não mexer no preço do combustível, esse índice possa ser impactado em até 0,6%, 0,62,5% dentro desses 3, 4 meses aí para frente. Então vai sofrer uma pressão maior, o índice de inflação automaticamente sofre uma pressão maior o Banco Central sobre a questão da mudança das taxas de juros e automaticamente a política econômica fica um pouco mais estressada. Não vai estressar muito por causa de um ajuste de 2,5% na gasolina, não. Mas traz uma condição de estressar sim alguns índices, de trazer um pouquinho mais de estresse para o índice, mas assim nada preocupante que mude completamente a política econômica do país em relação a esse ajuste do combustível. Muito bem, eu conversei com o professor e especialista em investimentos e mercado financeiro, Rogério Araújo. Rogério, obrigado pela conversa aqui no Record News Rural e até uma próxima. Muito obrigado, é um prazer sempre estar aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. O Record News Rural está chegando ao fim. Obrigado pela sua companhia. A gente volta a se ver amanhã. Até lá. Record News Rural. Oferecimento Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic. NPS em grânulo único.